Boa noite, galera. Vamos continuar aqui falando de agravo de instrumento. Na última aula, a gente falou sobre o cabimento do agravo de instrumento. Ele é cabível contra algumas decisões interlocutórias, não todas, aquelas que estão previstas lá nos 12 incisos do artigo 1015. Então, agora, continuando falando sobre agravo de instrumento, a gente vai falar sobre as características e o procedimento do agravo de instrumento. A gente começa justamente falando do nome dele. Por que ele chama agravo de instrumento? Porque quando a gente faz o agravo de instrumento, normalmente a gente tem que formar o instrumento. Tá? Por que eu falei normalmente? Porque eu só formo o instrumento se o processo for físico. Se ele for eletrônico, eu não preciso formar o instrumento. Então, quando vocês estiverem assistindo essa aula, depois com calma, vocês anotem aí. A gente só forma um instrumento em processo físico. Não precisa formar em processo eletrônico. O que é formar um instrumento? Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês aqui no meu whiteboard. Olha que coisa chique que eu descobri que existe aqui, né? Com a minha maravilhosa coordenação, né? Então, eu tenho aqui uma petição inicial, que inicia o processo. Tenho todo o processo, né? Aí, no meio deste processo, tá? Oh, meu Deus, não quer mais. Peraí, vamos fazer clear all. A gente vem. Petição inicial. E aqui, oh, meu Deus. Gente, isso aqui não tá dando certo. Fiquei triste. Vamos de novo. A gente não desiste nunca, né? Ah, entendi o que tem que fazer. É o seguinte, ó. Você não pode dar 2 cliques, não. Tem que ser um só. Aqui, ó. Nossa Senhora. Putz, grila. Vou desistir disso, gente. Né? Tenho aqui um processo, ó. No meio desse processo, foi proferida uma decisão interlocutória. E eu quero agravar dessa decisão interlocutória. Reparou que ela está no meio do processo, não está? Pois bem, olha só. Quem vai julgar este agravo? Quem vai decidir este agravo? É a segunda instância. Eu já interponho o acórdão aqui, ó, na segunda instância. O acórdão, ao contrário da apelação, ele é interposto direto na segunda instância. Por quê? Porque o processo aqui, ó, está continuando. Eu ainda tenho um processo rolando aqui embaixo. Então, já que ele está continuando, que ele ainda existe lá embaixo, ele não pode parar, né? Por isso é que eu tenho aqui que já interpôs direto na segunda instância. Então, agravo de instrumento é interposto direto na segunda instância, diferente do que acontece na apelação, na qual nós interpomos na primeira instância. Tá? Pois bem, interponho aqui direto na segunda instância. O pessoal daqui dessa segunda instância, ele sabe o que está rolando na primeira instância? Imagina um processo físico, gente. Os autos ficaram na primeira instância e o processo continua rolando. Então, na segunda instância, eles não sabem o que está acontecendo. E para eles poderem analisar a decisão interlocutória, eles têm que saber o que está acontecendo. Então, por isso, tá? Eu tenho que formar um instrumento. O que significa formar um instrumento? Juntar cópias, né, do que está acontecendo lá do processo na primeira instância, para a gente ver, para que o pessoal na segunda instância possa saber o que está rolando, né? Bom, o que significa juntar cópias? Quais cópias a gente vai juntar, tá? São as cópias, aí tem 2 tipos de cópias, as obrigatórias e as facultativas. As obrigatórias eu tenho que juntar, senão meu recurso não vai ser conhecido.
E as facultativas são aquelas cópias que eu acho interessante para convencer o tribunal, tá? Bom, quais são as peças obrigatórias? Cópia da inicial, cópia da contestação, cópia da petição que ensejou a decisão agravada, cópia da decisão agravada, cópia da certidão de intimação de decisão agravada e cópia das procurações, tá? Outorgadas aos advogados. Deixa eu voltar aqui para vocês. Estão me vendo? Alguém tem alguma pergunta? Professora, eu queria só fazer um comentário. Concorda comigo que processo físico praticamente não existe mais? Então, não seria interessante a gente falar somente do processo eletrônico? Ou você acha que ainda em algum lugar pode acontecer um processo físico? É óbvio que em algum lugar no interior ainda pode acontecer, mas a tendência é que ele acabe. Você está certíssimo nesse ponto. Por que eu não explico só o processo físico para vocês, explico o eletrônico, explico o físico também? Porque está no código. O nosso código, Márcio, ele nasceu atrasado. Em que sentido? Ele trata o processo eletrônico como... Ele trata o processo eletrônico. O áudio, gente... Alana não está conseguindo o áudio. Ele trata o processo eletrônico como uma exceção, quando o processo eletrônico hoje, Márcio, a gente está cansado de saber que ele é o quê? A regra, né? Então, ele trata o processo eletrônico como exceção e o físico como regra. E hoje em dia é o contrário. Isso é um código de 2015, que não fez nem 5 anos hoje, ou seja, ele já nasceu atrasado. Mas eu sei que é atrasado. Mas por que eu ensino para vocês se isso é atrasado? Você pode cair no AB em concurso, Márcio. Só por isso, tá? Porque pode cair em OAB em concurso. Mas na prática, eu não espero que vocês vão utilizar o processo físico, não. Ficou entendido, Márcio? Ok. Então, ó, continuando. Só mais uma duvidazinha, para poder Todas, entender. meu querido. Nós precisamos da cópia inicial, da contestação, da decisão agravada e das procurações. Qual a outra decisão? Faltou uma. Tá, peraí só um minutinho. Que eu vou também aqui compartilhar uma tela com vocês. Márcio, tá aqui, ó. Oi. Cópia da petição inicial. Tá dando para você ver? Deu, ok. Cópia da contestação. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: o processo ficou na primeira instância. A segunda instância tem que saber o que está acontecendo. Então, ela tem que ter a inicial e a contestação, para saber o que o autor está pedindo e o que o réu alegou, concorda? Ok. Uhum. Tem também que ter uma cópia da decisão agravada. Então, digamos que eu pedi... Perdão, gente, aqui. Cópia da petição inicial, para saber qual autor alegou. Cópia da contestação, para saber como o réu se defendeu. Cópia da petição que ensejou a decisão agravada. Tá? Então, é a cópia da petição onde eu peço algo que o juiz indeferiu e por isso eu estou agravando, ok? Certo. Cópia da própria decisão onde o juiz deferiu ou indeferiu o meu pedido. Uma cópia da certidão que me intimou, para a gente saber que dia que eu fui intimada, para saber se o meu agravo é tempestivo. E a cópia das procurações outorgadas ao advogado do autor e ao advogado do réu. Ok? Perfeito. Ok. É mais claro? Show. Maravilha. Ótimo. Então, obrigado, voltando aqui. Então, qual que é o meu objetivo em formar um instrumento? Contar para a segunda instância o que está rolando na primeira instância, para que ele possa julgar, tendo todas as informações necessárias. Até aqui, ok? Ok. O que rolava antes, Márcio? Se faltasse uma dessas peças, gente, o meu recurso não era conhecido, eu me ferrava. Sabe o que a gente fazia na prática? A gente xerocava o processo capa a capa, frente e verso. E ainda tinha o pior. Teve uma época, além de eu ter que xerocar capa a capa, frente e verso, para ele não deixar de ser conhecido, eu tinha que autenticar todas as cópias pelo escrivão da secretaria. Contar para vocês.
Já peguei um avião aqui às 7 da manhã. Fui para São Paulo para xerocar um processo capa a capa, autenticar todas as cópias que eu escrivão, só para poder interpor um agravo de instrumento. Porque senão ele não era conhecido mesmo. Hoje em dia, acabou essa palhaçada. Se faltou uma das cópias, o relator vai me dar 5 dias para eu juntar que faltou, tá? Só se eu não juntar nesses 5 dias, é que eventualmente ele vai não conhecer o meu recurso. Ok? Outra coisa, não preciso mais fazer a autenticação dessas cópias. O próprio advogado pode falar que elas são autênticas. Então, o escrivão não precisa ficar autenticando processo de 1000 páginas frente e verso. Mas não. Ok, gente? Perfeito. Outra coisa. Eu tenho que juntar, então, a petição do agravo, a cópia da inicial, a cópia da contestação, a cópia da decisão, a cópia da petição, quem sejou a decisão agravada, a cópia da decisão agravada, a cópia da certidão de intimação, a cópia da procuração dos advogados, mais o comprovante de preparo de pagamento de custas. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Se faltou alguma coisa... Mas mesmo se o juiz tiver deferido justiça gratuita, na segunda, no caso, para interpor esse agravo, tem custas? Não, aí não terá custas, tá? Não, peraí, deixa eu explicar. Agravo tem custas, a não ser que você seja beneficiário da justiça gratuita. Aí não vai ter, tá? Então, vamos lá. Como é que eu formo o instrumento? Somente para processo físico, tá? Com as cópias obrigatórias, que eu já falei aqui, e com as cópias facultativas. Faltou uma cópia obrigatória, eu tenho 5 dias para colocar, tá? O próprio advogado declara que elas são autênticas. Outro detalhe, imagina que eu ajuizei uma ação e pedi uma justiça gratuita na inicial. O juiz, ao analisar a petição inicial, indeferiu a justiça gratuita. E é contra essa decisão que eu estou agravando. Já teve contestação nesse processo? Não. Então, eu não tenho como juntar a cópia da contestação, porque ela não existe, concorda? Se inexistir alguma peça, basta que o advogado também fale lá, olha, tal peça a gente não está juntando, porque ela não existe. Tá? Então, só recordando aqui, cópias obrigatórias, mais comprovantes de pagamento de preparo, cópias facultativas, somente no processo físico. Faltou alguma, 5 dias para juntar, e o advogado declara que não existe alguma e declara a autenticidade também. Ok, gente? Isso é só no processo físico, porque no processo eletrônico não precisa. Porque se o tribunal quiser saber o que está acontecendo na primeira instância, é só ele clicar lá, porque o processo é digital. Ok, gente? Até aqui, ok? Ok. Posso passar para frente depois de formar o instrumento? Vamos lá. Vamos lá. Prazo para interposição da agravo. Qual que é? Quero ouvir de vocês. 15 dias. Quais são as peças facultativas, Michele? Qualquer uma, Arthurzinho, que você quiser para provar o que você está alegando, tá? Aí você que escolhe, tá. Você pode não pôr nenhuma, você pode pôr alguma prova, alguma coisa que prove o que você está alegando, tá? Uhum. Arthur, aproveita que você está aí e me conta uma coisa. Qual que é o prazo para interposição do agravo de instrumento? 15 dias. Opa, ó. 15 dias, isso mesmo. A menina de 6 dias aí, ó. 15 dias a contar Essa da grossa. publicação. Então, o prazo para interposição do agravo é de 15 dias a contar da publicação. Ok? Em quais efeitos o agravo é recebido? Ele é recebido, gente, no efeito devolutivo, que ele está devolvendo ao tribunal a análise daquela decisão, e também é o efeito regressivo. O que significa esse regressivo? Uma vez que eu interpus o agravo, o juiz da primeira instância poderá voltar atrás na sua decisão. Ele poderá fazer o juízo de retratação,
tá? Então, o agravo é recebido nos efeitos devolutivo, ele está devolvendo a análise da questão, e regressivo, porque é possível juízo de retratação pelo juiz da primeira instância, tá? Professora, não pode ter efeito suspensivo, não? O processo vai continuar e se o agravo demorar? Olha, ele não tem, por regra, efeito suspensivo. Mas nada impeça que a gente peça o efeito suspensivo ao juiz. A gente pode pedir tanto o efeito suspensivo quanto o efeito suspensivo ativo. Ou seja, eu posso pedir que o processo na primeira instância fique suspenso, como eu posso pedir uma tutela antecipada recursal. Uma tutela antecipada em grau recursal. E gente? Deu para entender? Posso continuar? Pode. Fala aí, galera. Sim, sim, beleza. Pode meter o cacete. Meu Deus, então vamos lá. Só no Márcio. Só no Márcio Miguel. Oi? Chega o rei. Márcio Miguel. Só o Márcio que entendeu? Não, só cacete pra ele. Pode meter o cacete. Para quem tá. perdeu o balão, agora fica o pé na tampa. Meu Deus do céu. Então vamos embora, tá? Bom, o que tem que ter na petição do agravo, gente? Nome das partes, a exposição do fato do direito, as razões do pedido e da reforma e o nome e o endereço completo dos advogados, tá? Presta atenção, a gente vai fazer uma aula prática de agravo, igual a gente fez a aula prática de apelação. Vocês gostaram da aula prática de apelação? Sim. Então, a gente vai fazer essa aula prática de agravo também. E aí eu vou falar melhor sobre essa regularidade formal, tá? Bom, como que é o procedimento do agravo, gente? Outra coisa, antes de eu entrar no procedimento. Preparo. O que é preparo? Pagamento de custas mais forte de remessa e retorno. Tem preparo no agravo? Tem. A não ser que eu seja beneficiário da justiça gratuita. Então, é um recurso pago, a não ser que eu seja beneficiário da justiça gratuita. Bom, qual que é o procedimento do agravo? Como é que rola esse agravo? Eu interponho o agravo no juízo adquém. O agravo é interposto no juízo adquém. Ele é interposto direto na segunda instância. Repetir de novo. Agravo é interposto no juízo adquém. É interposto direto na segunda instância. Tá? Quando eu interponho, a primeira pessoa que vai analisar é o relator. E aí ele poderá negar seguimento ao agravo, se ele considerar que o agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade, ele vai deixar de conhecer, tá? Como ele pode também dar provimento ou não liminarmente, se ele considerar que o agravo está de acordo com súmula do STJ ou do STF ou entendimento firmado em precedente, tá? Então, interpus o agravo direto na segunda instância. Primeira pessoa que recebe é o relator, e aí ele vai analisar. Preencheu os requisitos de admissibilidade? Ok? Não preencheu? Deixa de conhecer. Além disso, ele analisa. Está em concordância ou em discordância com o súmula do STF ou entendimento firmado em precedentes? Tá, não tá. Se tá, ele dá provimento liminar. Se não tá, ele deixa de dar provimento liminar. Mas não é o caso. Então, toca o barco. E aí ele vai analisar se ele vai dar o efeito suspensivo, se tiver sido requerido, ou deferir ou não a tutela antecipada recursal, também se tiver sido requerida. Além disso, tá? Ele vai intimar a parte contrária para contrarrazoar em 15 dias, e se for caso em que o Ministério Público estiver participando, após as contrarrazões, ele dá mais 15 dias ao Ministério Público, tá? Então, presta atenção. Interponho direto no juízo adquém, direto na segunda instância, tá? Na segunda instância, o relator analisa se preenche os pressupostos de admissibilidade, se ele conheceu o recurso, ele analisa se defere ou não o efeito suspensivo e a tutela antecipada recursal. Depois, ele determina a intimação do apelado, do agravado, para contrarrazoar em 15 dias. Após as contrarrazões, se o Ministério Público estiver participando, vão dar 15 dias para o Ministério Público, tá?
Se ele não estiver participando, né? Aí já marca a sessão de julgamento, que deve ser no prazo de 30 dias. Prazo este que nunca é obedecido, infelizmente. Cara de chuva. Tá? Então, ó, interpus na segunda instância, relator faz o juízo de admissibilidade, intima o agravado para contrarrazoar em 15 dias, intima o Ministério Público para se manifestar em 15 dias, se for o caso, e manda para a sessão de julgamento no prazo de 30 dias. Professora, está travando muito seu áudio. Melhorou, Márcio? Eu vou Agora repetir melhorou. essa parte, tá? Por favor. Procedimento do agravo de instrumento. Interponho direto na segunda instância. Primeira pessoa a analisar é o relator, e ele vai fazer o juízo de admissibilidade. Se não passar pelo juízo de admissibilidade, não é conhecido. Se passar, é conhecido. Aí ele analisa se ele vai deferir ou indeferir o efeito suspensivo e a tutela antecipada recursal. Tá? Depois ele intima o agravado para contrarrazoar em 15 dias. E, se for o caso, intima o Ministério Público para se manifestar também em 15 dias. Parte contrária manifestou. Ministério Público manifestou. Ele manda para a sessão de julgamento, que deve acontecer em 30 dias. Tá? Apesar desse prazo nunca ser observado. Detalhe, na sessão de julgamento do agravo, ao contrário da apelação, não tem sustentação oral. As partes só assistem. Elas não podem falar, não podem fazer sustentação oral. Ok, gente? Ok. Alguma dúvida até aqui? Não, ainda não. Isso é igual o jogo falta de só xadrez. uma coisinha sobre o agravo para eu falar para vocês. Isso é igual o muito jogo de importante. xadrez, tá doido? Oi? Isso é igual o jogo de xadrez. Falta só uma coisinha. Vocês lembram que eu falei que tem um efeito regressivo? Que o juiz pode fazer pode fazer o juiz de retratação, o juiz pode voltar atrás? Sim. Mas olha só, o agravo está na segunda instância. O juiz está na primeira. Como é que ele sabe que eu interpus um agravo? E mais ainda, ele tem que saber, não tem? Tem, com certeza. Ué. Eu considero que ele tem que saber, gente. Ele é o diretor daquele procedimento. Ele tem que saber o que acontece. Então, depois que eu interpus o agravo, eu tenho prazo de 3 dias para informar na primeira instância que eu interpus o agravo. Então, presta atenção. Anota isso também quando você estiver assistindo esse vídeo de novo. Mas isso tanto no processo físico como no eletrônico? Só no físico. Só no físico, tá. Tá? Só no físico. Então, presta atenção. Só no processo físico é o artigo 118, tá? Do CPC. Vou até ler ele aqui para vocês. No processo físico, quando eu interpuser o agravo, eu tenho prazo, tá? De 3 dias para avisar a primeira instância que eu interpus o agravo. E é depois que eu avisar que o juiz vai poder fazer o seu juízo de retratação, tá? Que ele nunca faz mesmo, tá? Não sendo eletrônico os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias, a contar da interposição do agravo de instrumento. Então, caput, o agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que instruíram, tá? Ele tem o prazo de 3 dias para isso. E se a gente não cumprir? Se eu não cumprir esses 3 dias, aí tem 2 opções. Uma, é o agravado não falar nada, aí não acontece nada. Segunda, é o agravado dar o grito. É o agravado falar, ô, peraí, você não cumpriu o artigo 118, não avisou ao juízo de origem. Nesse caso do agravado falar isso, aí o meu recurso não vai ser conhecido. Ou seja, se eu não cumprir, o recurso não, eu só terei penalidade, o recurso não será conhecido se o agravado arguir em suas contras-razões. Ok, gente? Eu termino agora agravo e a próxima aula é só para corrigir o estudo dirigido. Ficou alguma dúvida, gente? Não? Então, eu só vou encerrar a gravação, mas eu quero continuar aqui conversando com vocês, tá?
Estou encerrando a gravação. Até quinta. Quinta a gente começa às 9 horas com a correção do estudo dirigido. Muito obrigada, Márcio, Rodrigo, Alana, Arthur, Magali e Stephanie. Essa aula eu vou colocar publicamente no YouTube, tá ok, gente? Tudo bem. Obrigado.